Quando uma esposa traiçoeira abandona o marido, trocando-o por um amante rico, ela não hesita em pisotear seus sonhos e chamá-lo de fracassado. Mas o que ela jamais poderia imaginar é que o homem que ela desprezou estava prestes a se transformar, e sua nova vida seria muito mais grandiosa do que ela poderia prever. Minha esposa traidora me deixou de repente e me trocou por seu AP rico. Eu estava sentado, imóvel, como se estivesse paralisado, enquanto minha esposa de 25 anos explicava porque estava me entregando os papéis do divórcio. Eu conseguia ouvir apenas metade do que ela dizia. Gary, você está me ouvindo? Parece que está no mundo da lua. Preste atenção. Isso é importante. Desculpe, me distraí por um momento. Do que você estava falando? Os termos são simples. Não há nada para disputar. Não estou pedindo nada. Você ouviu isso? Absolutamente nada. Você fica com a casa, os carros e todo o dinheiro no banco. Se você assinar, tudo estará resolvido em 3 meses. Eu não sabia o que dizer. Marcy e eu estávamos casados desde o ensino médio. Criamos 2 lindas filhas gêmeas, Cindy e Sandy, que estudaram na Universidade Columbia, cursando Banco Internacional. Tínhamos uma bela casa nos subúrbios, e ambos dirigíamos Volvos. Marcy tinha seus próprios cartões de crédito e celular. Nunca neguei nada a ela. Nunca a traí, nunca a agredi verbal ou fisicamente. Ela nunca demonstrou estar infeliz ou reclamou de nada. Não havia como eu ter me preparado para isso. Eu nunca percebi que algo estava errado. Talvez esse fosse o problema. Eu não estava prestando atenção. Eu entendo como funciona o divórcio, Marcy. Mas você pode me dizer por quê? Provavelmente já é tarde demais para fazer algo a respeito. Mas eu gostaria de saber. Marcy meio que desabou na cadeira da cozinha. Ficava claro que ela não queria discutir os motivos. Esperava que eu apenas assinasse os papéis e a deixasse ir. Só me diga resumidamente, Marcy. O que diabos eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, Gary. Você foi o marido perfeito. Às vezes, eu até esperava que você cometesse algum erro, para que eu tivesse uma desculpa para ir embora, mas você nunca fez nada de errado. Você foi ótimo em criar as crianças, e em ajudá-las a concluir a faculdade. Sempre me deu tudo o que eu quis, mesmo quando eu era irracional. Você me comprou uma casa linda. Meus pais te adoram. Nunca pense que você fez algo errado, porque você não fez. Ela tinha todos os seus 45 anos, mas ainda parecia ótima. Sua pele era impecável e o cabelo, castanho claro, brilhava ao sol. Ela corria regularmente, e seu corpo estava perfeitamente tonificado e bronzeado. Durante a semana, parecia uma modelo de revista, mas, quando necessário, sabia ser glamourosa. Marcy era tão perfeita quanto eu, ou pelo menos era o que ela dizia. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava por trás disso. Desculpe, isso não faz sentido. Tem que haver um motivo. Você não pode simplesmente dizer que está tudo bem, e depois ir embora. Tem que haver um motivo. Gary, estou tentando fazer isso de uma forma que não machuque seus sentimentos ou me faça parecer má. Por que não deixamos assim? Não, Marcy, eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Gary, eu encontrei outra pessoa. Ele é um incorporador imobiliário. Tem um apartamento lindo com vista para o rio, e um Mercedes preto maravilhoso. Ele é bonito, rico e loucamente apaixonado por mim. Você era, e ainda é, um gerente de supermercado. Não estou menosprezando seu trabalho, porque você sempre cuidou de nós, e sempre ganhou o suficiente para nos manter confortáveis. Mas você sempre será um ótimo gerente de supermercado. Eu queria mais do que isso. Não conseguia imaginar que você faria isso por mim. Você sempre parecia feliz com o que fazia, e eu não via você tentando melhorar. Era doloroso. Eu era o gerente do departamento de mercearia, e ainda assim ela me via como um caixa. Quando tive a chance de avançar na minha carreira, e me mudar para outra cidade, recusei a oportunidade para manter minha família unida. E agora veja como fui recompensado. Era doloroso, mas nem valia a pena mencionar. Esse cara rico e bonito tem um nome. Clayton Manning. Ele é o presidente da empresa Keystone Development. Há quanto tempo você o conhece? 6 meses. Você dormiu com ele? Marcy se endireitou na cadeira. Seus olhos se moveram pelo cômodo, até que finalmente ela olhou diretamente para mim. Sim, eu estava tentando evitar esse assunto, mas já que você insiste. Sim, eu te traí, fui uma adúltera. Eu sou uma vadia. Está feliz agora? Fiquei sentado por um tempo, depois peguei os papéis do divórcio. Assinei em 3 lugares, fiz as iniciais em 2 e entreguei para ela, do outro lado da mesa. Acho que ele é melhor do que eu. Desculpe por te decepcionar. Levantei-me, e enquanto saía da sala, Marcy gritou. De jeito nenhum. Esse não é o motivo. Ele não era melhor que você, apenas diferente. Não ouse sair acreditando nisso, Gary. Não ouse. Quando ela terminou de gritar, eu já estava fora da casa. Eu estava tão absorto no trabalho e nos meus hobbies, que nem percebi que Marcy, aos poucos, estava tirando suas coisas de casa. Quando ela me entregou os papéis do divórcio, já havia levado a maior parte das roupas e pertences pessoais para o apartamento de Clayton. Ela, gentilmente, deixou todas as fotos do casamento e da família para trás,
para que eu pudesse aproveitá-las em sua ausência. Quando voltei para casa, ela já tinha ido. O Volvo dela ainda estava na garagem. Imaginei que não precisaria mais dele. Ela deixou uma procuração na mesa da cozinha para vender a casa e o carro. Passei o restante da noite me livrando das cervejas que estavam na geladeira. Foi então que percebi que tudo estava concluído. Não havia mais volta, e eu nem queria voltar. Marcy se foi, e ficaria longe. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e tirei 3 meses de férias atrasadas. Eles sempre reclamavam que eu nunca tirava folga, então não houve problema. Eu tinha bastante tempo acumulado de férias e licenças médicas. Rapidamente, liguei para as meninas na faculdade e expliquei brevemente que estávamos nos separando, mas me recusei a dar mais informações. Elas queriam ligar para Marcy, mas eu não tinha o novo número dela. Eu tinha 3 meses para me recompor e decidir o que faria. Desconectei minha linha fixa, mudei o número do meu celular e cancelei o que Marcy usava. A concessionária de carros me deu o valor de tabela mais baixo pelo Volvo dela. Um amigo do ensino médio, Terry Davis, agora corretor de imóveis, concordou em vender a casa sem listagem, por um preço baixo e com rápido fechamento. Para garantir, cancelei todos os meus cartões de crédito e abri novas contas bancárias. Também resgatei minhas apólices de seguro de vida. Era hora de colocar as coisas em ordem. Andei pela casa recolhendo tudo que poderia pertencer à minha esposa. Havia coisas suficientes para encher 3 sacos de lixo. Guardei os pertences pessoais das meninas em caixas e os levei para o armário ao lado da casa. Passei 3 horas organizando fotos de família. Coloquei todas as fotos das meninas em uma caixa para elas. Todas as fotos de Marcy foram para o lixo. Era uma atitude estúpida, eu sei, mas eu não me importava. O principal problema que enfrentei foi a falta de direção. Eu não fazia ideia do que faria após os 3 meses. Ficaria aqui ou partiria? Continuaria trabalhando ou encontraria algo novo? Eu tinha 2 hobbies. Colecionava moedas, principalmente centavos com uma cabeça de índio. Eram fáceis de colecionar e estavam sempre disponíveis. Eu comprava e vendia moedas no eBay, e isso me dava prazer. Minha segunda paixão era geocaching. Isso me dava uma desculpa para sair, caminhar e me exercitar. Marcy odiava essa atividade por causa dos carrapatos, da era venenosa e do esforço de andar. Não via como poderia ganhar a vida com nenhuma dessas atividades. Quando não estava ocupado com meus hobbies, passava o tempo lendo o Wall Street Journal. Cindy e Sandy me davam uma assinatura todos os anos no Natal. Eu não tinha interesse em ações e títulos, mas lia tudo sobre commodities agrícolas. Sabia mais sobre açúcar, trigo e milho do que a maioria dos analistas de mercado. Claro, era apenas um hobby. Eu não tinha dinheiro investido em nada disso. Pesquisei todas as informações disponíveis sobre a Keystone Development e Clayton Manning. Terry Davis conseguiu obter mais informações sobre Clayton e seu projeto atual do que eu. Ele cruzou algumas informações com um amigo que trabalha em um banco comercial local. Eu mal podia esperar para ver o que ele descobriu. Já fazia semanas, e durante todo esse tempo eu não tinha visto ou ouvido falar de Marcy. As meninas ligavam toda semana, mas também não tinham notícias da mãe. Eu sentia que elas estavam do meu lado, mas Marcy era a mãe delas, e tenho certeza de que elas tinham que apoiá-la em algum grau. Fiz algumas vendas de garagem, e me livrei de uma tonelada de coisas. Deixei móveis suficientes na casa para que ela estivesse apresentável para potenciais compradores. A foto de Marcy e Clayton foi publicada na seção social do jornal de domingo. Eles estavam em um comício político, bebendo vinho com figuras locais. Mais algumas semanas se passaram. Terry me fez uma oferta pela casa. Era bem baixa em comparação com a avaliação, mas eles queriam fechar o negócio em 60 dias, o que seria perfeito. Ele tinha uma biografia interessante sobre Clayton, e queria conversar sobre isso. Marcamos um encontro para almoçar. Decidi sair de casa por um tempo. Eu precisava de uma pausa. Hayes Mountain era um dos melhores lugares da região para fazer trilhas e geocaching. Infelizmente, eu já havia encontrado todos os geocaches de lá. No entanto, havia 3 marcos na montanha. Marcos são pontos de referência colocados por agrimensores do governo em todo o país, usados por desenvolvedores imobiliários para determinar limites de propriedades. Eles vêm em muitas formas, mas geralmente são barras de metal fincadas em concreto. Encontrar esses marcos é um jogo paralelo interessante para os praticantes sérios de geocaching. Decidi que, naquele dia, iria encontrar todos os 3 marcos da montanha. Além do GPS, eu precisaria levar um detector de metais comigo. Encontrar uma barra de ferro em meio à floresta não é fácil, e eu precisava de toda a ajuda possível. O GPS me levaria até a área aproximada. Grande parte de Hayes Mountain fazia parte da Madison Land Trust, uma reserva de quase 2.000 acres. Eles estavam constantemente tentando expandir suas terras, mas tinham que competir com loteamentos e parques industriais, sobrevivendo apenas de doações. Ao lado do estacionamento da reserva, havia um pomar e uma casa de fazenda com uma grande placa de à venda. Depois de estacionar o carro, caminhei até a cerca ao lado do pomar, apenas para dar uma olhada. Era triste pensar que, em pouco tempo, aquela bela propriedade provavelmente seria demolida para dar lugar à construção. Você vai comprar ou só está olhando? Não consegui evitar sorrir ao ver o homem idoso caminhando em minha direção. Ele estava vestido com um macacão, mas, em vez de um chapéu de palha, usava um boné de beisebol da John Deere. Ele se apresentou como John Surd. Bem,
Se eu tivesse 1 milhão, compraria com prazer. Rimos juntos disso. Você não terá problemas para vender. Terá? Ah, tenho gente interessada, mas tento segurar o máximo possível. Por quê? Eu estava esperando que além de Traste comprasse, mas eles parecem não ter dinheiro. Eles querem deixar os pomares no estado natural, o que é ótimo para mim. Mas isso não agrada os desenvolvedores, que querem plantar tudo. Acho que será uma ótima adição ao que já temos. Como uma reserva pode competir com as grandes empresas? Eu ofereci a eles um negócio melhor. Embora o valor listado seja de 1 milhão, venderia para a reserva por 600 mil. O problema é que eles não conseguem juntar essa quantia agora. Se não conseguirem em 90 dias, terei que dar a opção para aquele maldito desenvolvedor imobiliário. Aquele filho da mãe me liga toda semana, e estou ficando cansado dele. Uma opção não é uma venda, certo? Não. O comprador paga por uma promessa minha de vender o terreno a ele nos próximos 6 meses, por 1 milhão. Ele paga 100 mil dólares pela opção. Se ele não conseguir levantar 1 milhão, perde o pagamento da opção. É um bom negócio para mim, mas eu não quero que ele consiga. Ele tem 1 milhão garantido, então está seguro. O problema é que ele precisa de todas as 6 propriedades, para que o negócio seja concretizado. É por isso que está disposto a pagar mais do que o lugar vale. O que acontece se você não vender a opção para ele? Ele vai perder tudo, e mais. Já que a reserva de terras não consegue levantar o dinheiro, parece que a Keystone tem uma chance certa. No entanto, se ele não conseguir aquele lote, perde o negócio inteiro, incluindo o dinheiro que pagou pelas opções nos outros 5 lotes. Isso deve somar cerca de 1 milhão. Os apoiadores dele vão abandoná-lo e deixá-lo pendurado. Se eu tivesse o dinheiro, te ajudaria. Todos dizem isso. Rimos mais uma vez, e eu segui para minha caminhada. Achei a menção a Keystone interessante. Os marcos estavam a cerca de 1,6 quilômetros uns dos outros em linha reta. Na montanha, porém, era o dobro disso. Os 2 primeiros foram relativamente fáceis de encontrar, sendo marcadores padrão de agrimensores. O último era muito mais antigo, e bem mais difícil de localizar. Quando finalmente o encontrei, era um pequeno monumento de tijolos com uma placa de bronze presa a ele. Estava enterrado sob anos de folhas e detritos. Tirei uma foto para postar junto com a revista. Naquele momento, minha vida mudou. O detector de metais ainda estava ligado, e, ao me afastar do marco, ele começou a apitar. Era um som fraco, mas estava lá. Coloquei meu fone de ouvido e comecei a escanear a área, cerca de 3 metros ao sul do marco. Finalmente, localizei o alvo e comecei a investigar cuidadosamente. Não é comum encontrar metal no meio da floresta. Em 5 minutos, desenterrei uma pequena caixa de ferro. Ela estava embrulhada em um pedaço de lona pesada e oleada. Havia muita ferrugem na superfície, mas a caixa em si estava resistente. O cadeado era de bronze pesado, mas ainda cumpria sua função. Com frequência, achados desse tipo em terras públicas são considerados tesouros, e devem ser entregues ao governo ou alguma agência histórica. Por algum motivo, essa opção não fazia sentido para mim naquele dia. Coloquei a caixa na minha bolsa e fui para casa. No caminho, não conseguia parar de pensar no que poderia estar dentro da minha pequena caixa. Moedas de ouro foram a primeira coisa que veio à mente. Talvez estivesse cheia de documentos importantes da Guerra Civil, ou até anteriores. As possibilidades eram limitadas apenas pelo tamanho do recipiente. Limpei a mesa da cozinha, peguei ferramentas e comecei a estudar minha descoberta. Não queria destruir o cadeado, mas não conseguia pensar em outra maneira de abri-lo. Não fazia ideia se o mecanismo interno do cadeado ainda funcionava. Decidi que o cadeado teria que ser sacrificado. Meu alicate cortador resolveu o problema rapidamente. Dentro da caixa havia outro pedaço de lona oleada. Desembrulhei cuidadosamente e encontrei 12 moedas. Por que alguém enterraria 12 moedas? Essas não eram moedas comuns do dia a dia, mas moedas antigas, grandes e raras. A mais recente datava de 1814, e a mais antiga, de 1793. Apesar da idade, as datas eram facilmente legíveis em cada uma. Surpreendentemente, não havia corrosão verde nelas, o que é comum em moedas antigas de cobre. Eu nunca me interessei por colecionar essas moedas maiores, porque sempre achei que conseguia mais pelo meu dinheiro, comprando moedas mais novas com cabeças de índios. No entanto, eu tinha um livro que meu avô deixou para mim chamado As Curiosidades do Centavo. Ele falava sobre os diferentes tipos e variedades de estampas dessas moedas antigas. Eu sempre achei o livro chato, já que não possuía nenhuma dessas moedas, e ele ficou acumulando poeira em uma prateleira por quase 30 anos. Naquela noite, ele finalmente teria uma boa utilidade. Passei a noite toda acordado com o livro do meu avô e uma lupa. Meu scanner tirou fotos de alta resolução de cada moeda. Cada rachadura e arranhão nas estampas estavam perfeitamente visíveis, e a condição de cada moeda era clara. Dormi até o meio-dia. Liguei para o trabalho só para ver como as coisas estavam indo. Disseram que Phil Williams, um dos executivos da empresa, havia perguntado sobre mim, mas eles não sabiam de mais nada. Eu tinha outras preocupações, então não fui atrás disso. Eu precisaria ir ao banco para conseguir um cofre. Depois de passar algumas horas na internet, percebi que minhas moedas valiam vários milhões de dólares.
Não era apenas a idade delas, mas a condição e as variedades de estampas. Finalmente entendi por que traficantes de droga têm que fazer tanto esforço para lavar dinheiro. Não há maneira fácil de transformar minhas preciosas moedas em dinheiro vivo. Seria um trabalho árduo. Enquanto tomava café da manhã no IHOP, notei outra foto de Marcy Clayton no jornal. Era na abertura de uma nova galeria de arte. Ela estava usando um vestido preto de coquetel e segurando uma taça de vinho ou champanhe. Ambos estavam sorrindo para a câmera. Ao olhar para a foto, o próximo passo ficou claro em minha mente. Depois de conseguir o cofre, liguei para JN Surd e pedi que ele segurasse qualquer decisão sobre o terreno por alguns dias. Ele pareceu satisfeito com o pedido. Fui ao escritório da Reserva de Terras e perguntei como poderia fazer uma doação para a organização. Eles ficaram muito felizes em me ajudar. Estávamos a 4 semanas do final do divórcio, e por algum motivo, eu sentia que aquele prazo era muito importante. Passei o resto do dia pesquisando vendedores de moedas e casas de leilão. Eu não estava procurando anúncios, mas processos judiciais. Eventualmente, escolhi a Towers & Barnes, em Nova York. Eles tinham uma posição financeira sólida, e pareciam ser capazes de lidar com vendas controversas sem muitos problemas ou publicidade. Marquei uma reunião com eles para a tarde de segunda-feira. Liguei para as meninas, e pedi que deixassem a manhã de segunda livre para almoçarmos juntos. A fachada do escritório da Towers & Barnes era um showroom chique, com bastante vidro e luz. As vitrines continham a variedade padrão de colecionáveis, e as paredes estavam decoradas com outros itens numismáticos. Dei meu sobrenome, e fui escoltado para uma parte do prédio muito menos atraente. Bem-vindo a Nova York, Sr. Simons. Entendemos que você tem algumas moedas interessantes para nos mostrar. É sua primeira vez na cidade? Sentei-me na cadeira de encosto reto em frente a James Towers. Sua foto estava no anúncio, mas ele parecia uns 10 anos mais velho agora. Obrigado. Minhas filhas estudam na Universidade Columbia, então já estive aqui antes, mas nunca negócios. Não estou questionando seu conhecimento sobre moedas, mas você não tem alguém em sua equipe que se especialize em moedas de cobre antigas? Se tiver, acho que seria útil a presença dessa pessoa. Eu não sou tão sensível a isso, e acho que seria uma boa ideia também. Ele se inclinou sobre o interfone em sua mesa. Murray, peça para o Cookson vir ao meu escritório. Maurice Cookson havia publicado vários guias sobre moedas grandes e moedas de meio centavo. Fiquei satisfeito com sua acessibilidade. O Sr. Cookson também parecia mais velho do que nas fotos. Acho que ninguém gosta de aparentar idade. Senhores, tenho 12 moedas especiais que estou oferecendo à venda. Espero vender 4 delas hoje e manter uma quinta para sua consideração. As outras 7, guardarei para mais tarde. Se hoje correr bem, também as oferecerei a vocês. Sei que parece inacreditável, mas acho que 6 das moedas entram na classificação de condição de censo. Tenho certeza de que o Sr. Cookson poderá determinar se estou certo ou não. Como moedas em condição de censo raramente chegam ao mercado, eu esperava que vocês estivessem interessados. De onde vieram essas moedas? Meu avô as deixou para mim quando morreu. Não quero insultá-lo, Sr. Simons, mas essa história é difícil de acreditar. O que você pode nos mostrar? Espalhei 4 fotos na mesa, cada uma mostrando o anverso e o reverso de uma das moedas que estava oferecendo hoje. As fotos tinham cerca de 5 vezes o tamanho normal, e estavam muito claras. James e Maurice olharam cada fotografia por vários minutos. Finalmente, James falou. O que você calculou para essas 4? Uma análise rápida dos resultados de leilões recentes me levou a acreditar que posso conseguir cerca de 1.300.000 por elas. Achei que seria de 1 para 1, mas sua estimativa não está fora de questão. Maurice realmente entendia de moedas. Eu só quero $800.000 pelo lote, mas isso precisa ser tratado de uma maneira especial. James se recostou na cadeira e sorriu. Acho que podemos lidar com isso. Quão especial estamos falando? Eu tinha uma carta que peguei do Land Trust, explicando como doar terrenos. Entreguei ao Sr. Towers, junto com o anúncio da propriedade de John SMDS Orchard. Quero que vocês comprem este terreno e o doem para o Madison Land Trust. O preço é de $600.000. Vocês terão uma bela dedução fiscal e se tornarão humanitários. Quero o restante do dinheiro em espécie. Nos dê um momento, por favor. James e Maurice se retiraram para o outro lado da sala. Após alguns minutos, Maurice saiu e James retornou à mesa. Você trouxe alguma moeda com você? Sim. Também tenho uma quinta moeda que gostaria de deixar com vocês. O Sr. Cookson voltou à mesa, com o saco roxo da Crown Royal. Desta vez, ele falou. Estamos dispostos a honrar os seus termos na primeira parte do acordo. E esperamos que você possa honrar os nossos na segunda parte. Ele então despejou o conteúdo do saco roxo sobre a mesa. Havia quase 100 moedas diferentes, na maioria de ouro, mas algumas de prata também. O preço de varejo dessa coleção é de cerca de $300.000. Por várias razões que não discutiremos, é difícil para nós vendê-las. No entanto, você não terá problemas. Entendo que você já vendeu moedas no eBay antes, correto? Eu apenas assenti com a cabeça. Essas moedas herdadas do seu avô devem ser vendidas facilmente, e ambos sairemos ganhando. Garanto que você não terá dificuldades. Isso foi dito com uma leve piscadela. Pensei por um momento e concordei. Entreguei as 4 moedas ao Sr. Towers, e todos apertamos as mãos.
Agora, Sr. Simons, conte-nos sobre essa quinta moeda. Eu segurava a fotografia na mão e olhei para o Sr. Cookson. Nomei a moeda de morango 1793 de maior classificação que você já viu. Eu nunca vi uma, mas acho que a maior pontuação foi um Fair 12. Avaliei esta fotografia como um 8. Mas não sou um profissional. Ele não estava olhando para a foto. Estava olhando para o meu rosto enquanto eu falava. Ambos tentaram ver a fotografia ao mesmo tempo. Cookson sorria amplamente, e eu podia ver cifrões nos olhos de Towers. Quanto? Melhor oferta. Se vocês conseguirem descobrir como me pagar. Gostaria de um café, Sr. Simons. Claro, preto está ótimo. Ambos deixaram a sala com a fotografia, e alguns minutos depois, uma jovem trouxe-me uma xícara de café. O Sr. Towers estará com você em alguns minutos. Ele tem algumas ligações para fazer. Tudo bem para você? Concordei com um aceno, e comecei a beber o café. Passaram-se 30 minutos até Towers retornar à sala, acompanhado por uma mulher absolutamente deslumbrante. Ela tinha olhos escuros, cabelos negros e aparência que parecia ser do Oriente Médio. Eu a estimava com menos de 30 anos. Estava bem vestida e tinha uma postura imponente. Por um segundo, pensei que a reconhecia, mas não consegui me lembrar de onde. Olá, meu nome é Letícia Rothberg. Você tem passaporte, Sr. Simons? Sua voz era profunda, mas ainda feminina. Sim. Ótimo. Vamos viajar para o JFK em breve, para abrir uma nova conta bancária offshore para você. Tem algo para entregar ao Sr. Towers? Entreguei a James uma moeda de 1793 com o desenho do morango, e ele parecia uma criança no Natal. Obrigado, muito obrigado, disse ele enquanto deixava a sala. Nunca concordamos em um preço, mas eu ainda tinha 7 moedas que Towers queria. Ele concordou em guardar o pequeno saco de moedas até que eu retornasse. Uma hora depois, Letícia e eu já estávamos sentados em um avião para as Ilhas Cayman. Ela mal falou durante o voo. Quando chegamos ao aeroporto, vários fotógrafos estavam ansiosos para tirar fotos dela. Ela parecia incomodada, mas ainda assim sorria gentilmente. Eu não fazia ideia do motivo desse interesse. Foi meu primeiro voo em classe executiva, e acabou rápido demais. Um mini SUV amarelo brilhante estava nos esperando no terminal. Minha anfitriã não hesitou em levantar a saia até os quadris, ao deslizar para o banco do motorista. Para meu constrangimento, ela me pegou espiando suas pernas bronzeadas. Ela parecia divertida com o meu desconforto. 20 minutos depois, estacionamos no subsolo de um edifício de condomínios de tamanho médio. Letícia Rothberg era dona de todo o prédio, mas usava o último andar como seu apartamento pessoal. Posso te oferecer algo, Sr. Simons? Uma cerveja seria ótimo. A visão dela saindo da sala era tão impressionante quanto o flash de seu pé no terminal. Não é da minha natureza bajular mulheres jovens, mas Letícia Rothberg era especial. Fomos até uma pequena varanda com vista para o oceano. A paisagem era linda, mas o vento estava forte demais para o meu gosto. Achei que ela estava tentando me impressionar com a grandiosidade do lugar. Era bonito, mas eu estava mais interessado na nova conta bancária que abriria. Você não fala muito, Sr. Simons. Certamente tem algumas perguntas que gostaria de fazer. Achei curioso que uma mulher de sua classe e posição bebesse cerveja direto da garrafa. Eu a imaginava tomando champanhe ou martinis, mas não cerveja. Uma figura como aquela não duraria muito se ela continuasse assim. Costumo achar melhor esperar. Mas acho que você poderia me dizer por que precisávamos vir até aqui para abrir uma conta bancária. É um lugar simples, seguro e protegido para guardar dinheiro. Acho que funcionará bem para você. É apenas uma moeda. Sim, mas você ainda tem mais 7. Desculpe, mas isso ainda me parece excessivo. Para minha surpresa, retornamos para casa, protegidos do vento. Você consegue aceitar isso? Trouxe você aqui para ser meu escravo sexual por alguns dias. Preciso admitir que o comentário inesperado me fez sorrir. Eu sabia automaticamente que era bobagem, mas ainda assim achei graça. Ela tinha senso de humor, estava bem e era rica. O que mais um homem poderia sonhar? Se ao menos eu fosse 10 anos mais jovem. Não é bom provocar um velho. Nós dois rimos suavemente da situação. Vamos lá, Sr. Simons. Vamos pegar algumas lagostas frescas para o jantar. Terminamos as cervejas long neck e saímos pela porta. O restaurante e a comida eram ótimos. Eu realmente não gostei do vinho que a anfitriã escolheu, mas tentei ser educado. Não funcionou. O que há de errado com o vinho, Sr. Simons? Fui tão óbvio assim? Desculpe, foi sem querer, um tipo de reflexo. Quando eu tinha 18 anos, fiquei bêbado com vinho branco barato, como um cachorro. Nunca me senti tão miserável antes, nem depois. Toda vez que sinto ou provo vinho branco, eu vomito. Não consigo explicar, é um bom vinho, mas não se preocupe com isso. 5 minutos depois, tínhamos 2 long necks geladas. Estranhamente, houve pouca conversa durante o jantar. No final, cada um de nós tomou uma bebida de frutas e café. Me fale sobre você. É casado? Tem filhos? O que faz da vida? Temos a noite inteira, e estou morrendo de curiosidade para saber o que nos trouxe juntos. São muitas perguntas. Tenho 2 filhas, ambas estão na Universidade de Colômbia, estudando Banco Internacional ou algo assim. Eu realmente não sei. Só pago a mensalidade. Que interessante. Eu tenho mestrado pela Universidade de Colômbia,
e sou uma das palestrantes convidadas. Você as viu hoje de manhã? Tivemos um almoço juntos. Elas odeiam quando faço elas faltarem às aulas. Você deve ter se casado cedo, já que tem 2 filhas na faculdade. Isso soa como uma frase que um homem usaria. Eu me sentia confortável com aquela beleza mediterrânea. Eu poderia ter conversado com ela a noite toda. Atualmente estou afastado da minha esposa. Essa é uma palavra estranha. Nunca pensei que poderia usá-la. Ela me deixou por um rico negociante. Acho que ele constrói shoppings ou complexos comerciais. De qualquer forma, ele tem um carro chique e um grande apartamento. Ela me disse que decidiu me deixar, e o divórcio será finalizado em cerca de 4 semanas. Essa é uma razão estúpida para deixar um bom casamento. Eu acho que tudo estava bem até ela conhecer esse cara. Acho que ela nunca foi feliz com a minha escolha de trabalho. Tive várias oportunidades de avançar na minha carreira, mas eu recusei a seguir em frente. Não fiquei empolgado com isso, mas decidi que era necessário para manter a família e meu casamento. Agora, me sinto como nada. E o que você faz? Houve uma pausa desconfortável. Como dizer a uma mulher linda, rica e bem-sucedida que você trabalha como gerente de supermercado? Ela percebeu o meu desconforto e reagiu adequadamente. Não é importante. Podemos falar sobre isso depois. Não, tudo bem. Não tenho vergonha do que faço. É só que ser gerente de supermercado não é o tipo de trabalho que impressiona as mulheres. Não incomoda minhas filhas. Mas minha esposa frequentemente esquecia de mencionar isso nas conversas. Eu percebi que isso estava incomodando. Você gosta do que faz? Sim, e sou bom nisso. O garçom trouxe mais café e limpou a mesa. Sr. Simons, percebo que você me conhece há pouco tempo, mas acredito que as primeiras impressões são muito importantes. Muito brevemente, qual é a sua primeira impressão de mim? A pergunta me deixou em uma posição desconfortável. Se eu respondesse honestamente, poderia afastá-la, e se tentasse bajulá-la, tinha certeza de que ela perceberia imediatamente, e acharia que eu estava mentindo. O que fazer? O que eu faria? Em resumo, vejo você como linda, inteligente, educada e confiante. A cabeça dela estava ligeiramente inclinada para baixo, e seus olhos estavam olhando para cima, na minha direção. Percebi um pequeno sorriso. Eu esperava que ela fosse sincera. Desculpe, mas estávamos tendo uma noite tão agradável que não queria estragar isso. Você realmente tem uma opinião tão ruim sobre mim? Não quero que você me odeie. Talvez seja por isso que sua esposa te deixou por outro homem. Se você não tivesse sempre tentado agradá-la, seu casamento teria sido mais forte. Foi duro, mas tenho que admitir que havia alguma verdade nisso. Senhorita Rothberg, acredito que você seja astuta e manipuladora. Usa sua beleza e charme para conseguir o que quer. Está acostumada a conseguir o que deseja, e sinto que é um pouco mimada. Você brinca com os homens, mas tem medo de compromisso. Pelo jeito, sabe como fazer dinheiro, gastá-lo e investi-lo com sabedoria. Se não fosse tão obcecada por provar que é tão boa quanto qualquer homem, provavelmente seria uma boa mãe. Me senti desconfortável depois de dizer isso, mas ela me irritou com comentários sobre meu casamento. Por alguns momentos, ficamos ali, apenas nos encarando. Você realmente acha que eu seria uma boa mãe? O clima melhorou subitamente. Durante a curta viagem de volta ao condomínio, as coisas ficaram agradáveis novamente. Eu sabia que ela ouviu tudo o que eu disse, mas parecia aceitar sem discutir. Ela queria a verdade, e eu a dei a ela. Minha noite como escravo sexual de Letícia Rothberg acabou sendo um pouco entediante. É difícil fazer sexo em quartos separados. Isso é ok, porque eu não esperava nada mesmo. Na manhã seguinte, eu acordei primeiro e encontrei um café da manhã com frutas, doces e café quente me esperando, junto com uma cópia do Wall Street Journal. O vento tinha diminuído, e eu aproveitei para relaxar na varanda com vista para o Caribe. Eu poderia me acostumar com isso. Letícia se juntou a mim cerca de 20 minutos depois, e brincando, pegou parte do jornal. Sentamos em silêncio, lendo e tomando café, como se já fizéssemos isso há anos. Eu conhecia essa mulher há menos de 24 horas, mas tudo nela parecia natural e confortável. Receio que meu celular não funcione aqui, e eu realmente quero ligar para minhas filhas. Letícia estendeu seu celular para mim. Fique à vontade. Cindy, é o papai. Onde você está? Está tudo bem. O celular dizia Londres. Estou nas Ilhas Cayman. Está tudo bem. Só achei que deveria avisar, já que não fui direto para casa. Estou ficando na casa de uma amiga. Mostraram uma foto sua na TV ontem à noite. Mostraram você entrando em um avião com Letícia Rothberg. O que diabos você está fazendo com Letícia Rothberg? É a amiga com quem estou ficando. Qual é o problema? Por que você está com ela? Está tudo bem, nada de insidioso acontecendo. Não entendo sua preocupação, filha. Pai, essa mulher é uma barracuda. Ela come os homens no café da manhã. Letícia estava trazendo uma bandeja de café da manhã da varanda, enquanto passava por mim, e eu não resisti. Essa é minha filha Cindy. Ela está em Nova York. Ela me disse para tomar cuidado. Porque você é uma barracuda? Claro, Cindy me ouviu dizer isso para Letícia, e soltou um suspiro alto do outro lado da linha. Eu podia ouvir Cindy e Sandy discutindo algo rapidamente. Por que você está aí? Como você a conhece? Quando você vai voltar para casa? Antes que eu pudesse responder a qualquer uma das perguntas, Letícia já estava de pé, com a mão estendida, esperando que eu lhe entregasse o telefone.
Oi, Cindy, é Letícia. Seu pai me falou sobre você e sua irmã. Estarei em Nova York amanhã e gostaria de almoçar com vocês. Onde posso pegar vocês? Claro, não tinha como eu saber o outro lado dessa conversa. Quem é essa professora? Pausa. Sem problemas. Vou pegar vocês na sala de aula às 11 horas. Ok, vou te avisar. Tchau. Letícia me devolveu o celular. Sua filha disse tchau. Eu vou almoçar com elas amanhã. Prometo ser legal, mesmo que elas pensem que eu sou um peixe. Ela riu levemente, rebolou e foi para o quarto. 1 hora depois, estávamos no Federal Reserve Bank das Ilhas Cayman. Sob a orientação experiente da minha anfitriã, abri minha primeira conta bancária offshore e 20 minutos depois, vi que minha nova conta havia sido creditada com 4 milhões de dólares, vindos de Towers and Barnes. Eu achei que aquele fosse um preço justo por 215 centavos. Depois do jantar, ela pediu para um amigo nos levar para alimentar as mantas. Durante o jantar, perguntei por que ela trabalhava para uma firma como a Towers and Barnes, e descobri que ela possuía 60% da empresa. O que mais você pode me contar sobre você? Aparentemente, você é uma grande jogadora no cenário financeiro global, e eu estou envergonhado de admitir que não sei nada sobre você. Eu nasci e fui criada em Londres. Meu pai é sírio, e minha mãe é turca. Tenho um MBA pela Universidade de Colômbia. Não sou casada, mas já fui noiva 2 vezes. Não tenho tido um relacionamento sério há mais de 3 anos. Aprendi a não confiar em homens que demonstram interesse em mim. Acho que você pode dizer que sou cínica, mas sinto que a maioria deles quer algo de mim, mas não tem nada para oferecer em troca. Isso é uma pena. Eu estava esperando conseguir uma carona de volta. Isso significa que você não confia em mim, seu grande idiota. Desculpe se pareci insensível. Não quis ser. Acho que é difícil para mim me relacionar com seu problema. Vou tentar ser melhor. Ok, vamos relaxar. Temos uma festa para ir. Terminamos a noite em uma festa de coquetel em um grande hotel. Todos a conheciam e a tratavam como uma celebridade. Passei a noite tentando ser ainda mais discreto do que já estava. Eu ainda usava as roupas de rua que tinha vestido em Nova York. Não imaginei que viajaria para os trópicos. No começo, Letícia parecia obrigada a me acompanhar, mas eu a convenci a se divertir e me deixasse me misturar com a multidão, onde me sentia confortável. Ela fez o melhor que pôde, mas, durante a maior parte da noite, ela me vigiou constantemente. Mesmo assim, me vi conversando com alguns senhores hispânicos, pecuaristas da Argentina. A conversa começou com futebol, e depois passou para a pesca. Pelo menos a conversa estava em inglês, suponho, para meu benefício. Um deles comentou sobre como Letícia estava atraente, sem saber que eu era seu acompanhante da noite. Me senti um pouco lisonjeado. Minha contribuição para a conversa consistiu principalmente em sorrisos e acenos. Eu não tinha conhecimento suficiente sobre nenhum dos tópicos para adicionar algo relevante, até que Ramon Edvard trouxe à tona o assunto dos investimentos. Ele estava interessado no trigo de inverno. Ouvi enquanto ele explicava em detalhes, porque ia investir uma grande quantia de seu dinheiro em algo que claramente ele não sabia nada a respeito. Eu tive a impressão de que ele era bem rico, e fiquei um pouco confuso sobre como ele havia feito isso. Normalmente, me orgulho de ter uma cara de pôquer, mas acho que falhei dessa vez. Sr. Simons, eu posso ver pelo seu rosto que você discorda de mim, sobre investir em trigo de inverno. Fui pego. Eu deveria continuar invisível e inaudível, mas minha capa de invisibilidade falhou. Desculpe, Ramon. Temo que eu não seja um investidor, e não entenda as complexidades desse caso. Chamei-o pelo primeiro nome porque estava desconfortável em me dirigir a ele formalmente. Talvez sim, mas tenho a sensação de que você tem uma opinião sobre o assunto. Vou te incomodar até que você a compartilhe conosco. Fui encurralado. Tentei forçar um pequeno sorriso. Precisava de uma bebida fresca para a próxima hora. Os 2 senhores ouviram atentamente, enquanto um comerciante de hortifruti do Alabama explicava que a excelente safra de trigo de inverno em Alberta e Saskatchewan compensaria mais do que a colheita ruim nos Estados Unidos. O Conselho Canadense de Grãos alugou todos os silos disponíveis, no norte e sul de Dakota, para armazenar o excedente, e até reservou vagões ferroviários de grãos para armazenamento de curto prazo. Dentro de uma semana, os futuros do trigo de inverno começariam a cair, e continuariam a cair até que o mercado se estabilizasse. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos seriam forçados a descarregar o trigo para o exterior. Eu estava ficando sem palavras inteligentes quando Letícia apareceu. Ramon e seu amigo ficaram lisonjeados, pelo fato de ela ter se juntado ao nosso pequeno grupo, e ficaram genuinamente surpresos quando ela pegou minha mão e me levou para longe. Que diabos foi isso, Gary? Ela perguntou. Estávamos apenas falando sobre comida, sobre mantimentos. Respondi. Ela sorriu ligeiramente para mim, enquanto saíamos para voltar ao condomínio. Na manhã seguinte, voamos de volta para Nova York, onde um grupo de fotógrafos estava ansioso para capturar sua chegada. Um mensageiro da Towers and Barnes me entregou um pequeno pacote, contendo as moedas que eu tinha deixado para trás. Letícia e eu nos despedimos, e eu fui para o terminal de trens para pegar o trem de volta para Huntsville. O divórcio e a venda da casa correram conforme o planejado. Phil Williams, do escritório central, deixou várias mensagens pedindo para que eu ligasse. Eles novamente me pediram para considerar me mudar para a sede da empresa em Nova York. Desta vez, eu aceitei. John MD também deixou uma mensagem. Queria se encontrar para almoçar.
Eu tranquei o meu armário no trabalho e desejei boa sorte para meus colegas. Havia uma foto no jornal de Clayton e Marcy, em um churrasco para um político local. Eles pareciam um casal perfeito. Levei um dia inteiro para escanear e identificar todas as moedas no saco de Nova York. Com 3 semanas restantes, decidi colocá-las no eBay o mais rápido possível. Tudo deveria estar bem, desde que não fosse pego por nenhum bandido. Levei um dia inteiro para postar os anúncios das moedas e preparar todos os envelopes e adesivos em branco para envio. Todo o dinheiro foi para minha conta do PayPal, e de lá, para o meu novo banco offshore. Agora eu tinha o fim de semana para relaxar. Meu almoço de sexta-feira com JN Surd foi interessante. John estava extremamente satisfeito por eu ter envolvido Clayton, mas não estava feliz por eu não ter tirado nada do acordo. Explicar isso para ele teria sido muito difícil. O almoço correu bem, e antes de partir, ele me entregou a escritura de 5 acres de terra nos arredores da cidade. Ele e a esposa estavam indo para a Flórida, e queriam arrumar a casa antes de sair. Nenhuma boa ação fica sem recompensa. Pouco depois de John e eu seguirmos nossos caminhos, meu celular tocou. Cindy e Sandy chegariam em Nashville em 2 horas. Eu tinha tempo de sobra para pegá-las. A passagem aérea para Nashville estava pela metade do preço da passagem para Huntsville, e as meninas estavam com o orçamento apertado. Não tive problemas para chegar lá e pegá-las. Cindy estava ansiosa para falar sobre a LSH. O auditório estava hospedando um curso avançado de finanças corporativas para mais de 300 alunos. No meio da palestra, o professor parou para apresentar Letícia aos alunos. Ela simplesmente apareceu, como se fosse dona do lugar. Ela falou com a turma por cerca de 10 minutos, e então, anunciou que precisava de 2 alunos para almoçar no Hotel Weston. Não acreditamos quando ela chamou nossos nomes. Então você gostou dela? Ela é incrível, papai. Como diabos você conseguiu conhecê-la? Bem, ela disse que estava procurando por um escravo sexual, e eu fui a primeira escolha dela. Sandy me deu um leve tapinha no ombro. Isso não tem graça. Seja sério. Ok. Sobre o que vocês conversaram no almoço? Ela perguntou sobre nossas aulas e os deveres de casa. Sandy riu levemente. Ela teve muitas perguntas sobre você. Na verdade, Cindy e eu concordamos que ela está interessada em mais do que amizade. Eu sou 10 anos mais velho que ela e um pouco mais velho, de acordo com o bolso. Desculpe, meninas, mas ela está completamente fora da minha liga. Papai, ela pode ter qualquer homem que quiser. Por que você não pensa sobre isso e nos dá uma pista? Do nosso ponto de vista, você é perfeito, mas Letícia Rothberg não te conhece como nós conhecemos. Às vezes, parece que sua mãe também não me conhecia. Tudo ficou silencioso por alguns minutos. Minha observação sobre a mãe soou como um golpe. Não era minha intenção virar minhas filhas contra a mãe delas, e eu arrependi-me de ter dito o que disse. Desculpem, meninas, isso não sou certo. Sua mãe é uma mulher maravilhosa, e eu não tenho o direito de dizer isso. Não se preocupe, papai. Nós entendemos mais do que você imagina. Tudo ficou silencioso por alguns quilômetros. E então, justo quando cruzamos a linha do estado do Alabama, o celular de Sandy vibrou. Alô? Chegamos a cerca de 1 hora. Está tudo bem? Você está brincando? Isso parece ótimo. Vou avisá-lo. Obrigada pela ligação. Tchau. No retrovisor, percebi Sandy fazendo sinal de joinha para Cindy. O que foi isso? Sandy se inclinou sobre o banco da frente do carro. Adivinha, papai. Letícia vem para Huntsville na terça-feira de manhã. Ela disse que você tem que pagar por ela durante a noite. E depois ela espera café da manhã na cama. Fiquei lisonjeado ao ouvir a notícia, mas me senti pressionado por Letícia, e agora pelas minhas filhas. Tudo parecia maravilhoso, e eu esperava estar à altura da tarefa, e não apenas desta. O fim de semana com as meninas foi ótimo. Elas passaram a tarde de sábado com a mãe, mas não conseguiram conhecer Clayton. Pedi para não mencionarem sobre a LSH. Organizamos tudo o que elas queriam deixar na casa, e quando elas foram embora, já estava tudo resolvido. Fiz uma expressão de desconforto enquanto voltávamos para Nashville. Elas me fizeram prometer tentar ser mais compatível com Letícia. Quando perguntei o que queriam dizer com isso, Cindy respondeu: só não faça ela ficar brava. Isso parecia simples o suficiente. Elas estavam empolgadas com a minha mudança para a cidade. Eu ainda não entendia o que Letícia precisava de um homem mais velho, que nem mesmo tinha um terno Armani. Quando cheguei em casa, era hora de relaxar com uma cerveja e o jornal de domingo. Não havia fotos de Marcy Clayton nesta semana, mas havia uma matéria curta sobre a Keystone Development, que estava tendo problemas para financiar um projeto local. Os futuros do trigo de inverno tinham caído de valor, o que era um fato inédito. Isso era interessante. Liguei para Terry Davis e pedi para ele vir até minha casa. Não era a hora do almoço, mas achei que poderíamos conversar enquanto tomávamos algumas cervejas. Clayton Manning tinha um passado complicado, para dizer o mínimo. Nos últimos anos, ele estava ou falido ou vivendo em grande riqueza. Passou muito tempo se mudando para fugir de credores e amigos, que lhe emprestaram dinheiro. Seu novo projeto começou a falhar, e as pessoas e investidores que o apoiavam estavam desaparecendo. Não me lembro de uma cerveja ter tido um gosto tão bom. A segunda-feira começou melhor do que se poderia imaginar. As moedas que coloquei em leilão foram vendidas muito melhor do que eu esperava. O Sr. Cookson estimou o valor das moedas em cerca de $300 mil. Não parecia que chegariam tão alto,
mas provavelmente passaram de $200.000 em pouco mais de 2 semanas. Em pouco tempo, eu seria um homem livre. 3 meses atrás, isso teria soado como um desastre, mas hoje eu estava ansioso por isso. As pessoas que compraram a casa haviam negociado financiamento e estavam prontas para fechar o negócio. Achei engraçado que Marcy se sentisse tão confortável com Clayton, a ponto de não precisar de nenhum dos nossos bens em comum. Me perguntei se ela tinha noção de quão escorregadio era o seu futuro. Às 3 horas da tarde, tive uma reunião com as pessoas que compraram a casa. Um cheque de $200.000 foi imediatamente transferido para minha conta offshore. Eles não se opuseram a que eu ficasse na casa por mais uma semana. Isso foi conveniente para nós dois. Na manhã seguinte, recebi uma ligação antes mesmo de tomar o meu café. Uma pessoa desconhecida me notificou oficialmente que a senhorita Rothberg chegaria às 10h40 da manhã no voo 724 da Delta. Cheguei 30 minutos antes. Sim, eu estava um pouco preocupado. Vários paparazzi haviam ficado sabendo de sua chegada e estavam esperando do lado de fora do terminal. Fiz o meu melhor para ser discreto. Estacionei meu carro no estacionamento de curto prazo, pois não esperava tanta atenção. Em vez de esperar que eu a pegasse, ela escolheu andar comigo atrás do meu carro. Claro, os fotógrafos se lembraram do meu número de placa, e o segredo foi por água abaixo. Não estou acostumado com tanto alvoroço, mas Letícia não parecia nem um pouco envergonhada por isso. Ela se desculpou comigo pelo ocorrido no caminho de volta para casa. Não pude deixar de lembrar que, enquanto ela descia do avião, eu queria beijá-la. Estúpido velho. Fiquei envergonhado pela falta de móveis da casa. Nos últimos meses, me livrei de tudo que podia. As únicas coisas que restaram foram as necessidades que o novo proprietário havia concordado em assumir depois que eu saísse. Meus convidados pareciam divertidos com minhas tentativas de pedir desculpas. Não havia nada para comer na casa, então fizemos uma rápida parada no Taco Bell local, escolha dela. Prometi a ela costelas do Dreamland para o jantar. Era bom estar perto de uma mulher com um apetite saudável. Letícia, estou feliz que você esteja aqui, mas não entendo por que pensei que você voltaria ao trabalho. Isso é trabalho, bobo. Entendo que você está se mudando para Nova York na próxima semana. Você precisa de um lugar para ficar, e eu tenho um quarto sobrando. Estou aqui para te ajudar a fazer a mudança. Um caminhão vai chegar amanhã de manhã para levar qualquer coisa que você não consiga colocar no carro. Só não móveis, por favor. Como você sabia que eu estava me mudando? Isso é o que eu faço. Se eu ficar de olho nas pequenas coisas, as grandes vêm sozinhas. É uma bobagem, mas sempre quis dizer isso. Você está conspirando com minhas filhas? Tentei sorrir inocentemente para isso, mas era difícil para um homem velho parecer astuto. A oferta dela foi inesperada, mas não consegui pensar em uma única razão para recusar. Claro, agora vamos pegar algumas caixas para fazer as malas. Eu pensei que ela ficaria mais confortável sentada em uma sala de reuniões ou em um banco, mas parecia que ela realmente gostava de apenas conversar comigo. Mesmo assim, ainda me sentia um pouco desconfortável com a diferença de idade. Acabamos jogando fora mais coisas do que empacotamos. Ela teve uma opinião sobre o meu armário e se recusou a ouvir meus pedidos de misericórdia. Quando eu me estabelecesse em Nova York, ela prometeu me levar à loja para comprar roupas apropriadas. Quando terminamos, havia mais caixas do que cabiam no meu carro, mas não o suficiente para um caminhão de mudança. Esperava que ela tivesse pedido um caminhão pequeno. Deixei de lado meu laptop e uma pequena impressora jato de tinta para acompanhar um leilão no eBay. Estávamos apenas nos preparando para o jantar, quando uma nova surpresa nos aguardava. Uma van de entrega estava estacionada em frente à casa. Letícia e eu assistimos o motorista, com um uniforme elegante, descer da cabine com uma prancheta. Você é Gary Simons? Sim, tenho uma entrega para você. Onde você quer que eu coloque? Que diabos é isso? É do Sr. Ramon Dvart. Tem espaço na garagem? O lugar na garagem onde o Volvo de Marcy costumava ficar estava vazio. Apontei naquela direção e acenei com a cabeça. Notei que Letícia colocou a mão na boca e riu. Não sei ao certo, mas acho que ela estava se divertindo com a minha confusão. 5 minutos depois, eu estava olhando para um carro esportivo laranja brilhante ao lado do meu Volvo antiquado. Que diabos é isso? Com grande orgulho, o entregador disse: este é um Lamborghini Gallardo Spider Super Lego de 2008. Não é a coisa mais bonita que você já viu? Letícia mal conseguiu conter o riso. Ela não estava fazendo barulho, mas com certeza estava se divertindo. Assinei o formulário de envio para o entregador de uniforme elegante e o mandei embora. Não fazia ideia do que iria fazer com o meu presente, mas sabia que não iria levá-lo para Nova York. Entre no Volvo. Pequena Miss Calça engraçada. Minha convidada ainda estava sorrindo quando saímos da garagem. Eu pedi uma costela inteira e 2 cervejas Foster's. Você poderia me explicar o que está acontecendo com o carro? Ramone investiu em trigo de inverno. Todo mundo achava que ele era louco, mas quando o preço começou a cair, ele foi dobrando os contratos. Em menos de uma semana, ele fez mais de $40 milhões. Ele estava feliz com o dinheiro, mas estava ainda mais empolgado com os elogios que recebeu sobre a sua jogada inteligente. Bom para o Ramone. Espero que ele não tenha mencionado meu nome. Ele queria prestar seus respeitos a você, mas não sem a sua autorização. Ele me agradeceu por ter te levado à festa e pediu seu endereço. Eu não sabia que ele ia fazer isso. As costelas chegaram,
e eu fiquei maravilhado ao ver Letícia mergulhar algumas delas no tabasco, então se concentrar na comida. Deus, eu amo essa garota. Você sabe que eu vou devolver isso amanhã, né? Eu pensei que você fosse dizer isso. Não se preocupe com isso. Ramon não vai se ofender. Ele teria ficado feliz em te oferecer o dinheiro, mas provavelmente pensou que você iria recusar. Assim, você vai se sentir mais obrigado a manter o dinheiro. Tivemos que pedir mais algumas cervejas por causa do tabasco. Eu estava me sentindo bem, e não queria ir para casa. Naquele momento, teria dado qualquer coisa para passar a noite na cama com aquela jovem linda. Eu invejava os caras charmosos e adoráveis, que conseguiam levar qualquer garota para a cama em 5 minutos. O melhor que eu podia esperar era um beijo de boa noite. Não poderíamos conversar a noite toda. Então, eventualmente, fui forçado a ir para casa. Na manhã seguinte, tudo foi maravilhoso. Minhas preocupações haviam sido em vão. Assim que entramos na casa, Letícia me pegou pela mão e me levou até o quarto. Como era um verdadeiro cavalheiro, fiz o meu melhor para garantir que as necessidades dela fossem atendidas primeiro. Como recompensa, fui agraciado com a melhor noite de sexo da minha vida isolada. O café da manhã na cama consistia em suco, café e um folhado dinamarquês. Desculpe, mas, nas circunstâncias, é o melhor que posso fazer. É o melhor que eu poderia esperar. Tentar comer numa bandeja na cama é muito desconfortável. Depois de alguns risos e rearranjos, fomos para a cozinha. Café da manhã na cama parece mais arrumado do que realmente é. Letícia, eu não quero estragar o clima, mas estou realmente curioso para saber por que você me escolheu. Eu não tenho muito a oferecer, e você merece tanto. Fui queimado muitas vezes por namorados irresistíveis. Não vou cair nessa armadilha novamente. Ah, entendi. Eu estou atraído por você, porque eu não sou um enganador ou algo do tipo. Minha convidada achou isso engraçado e riu um pouco. Gary, fiquei impressionada com o acordo que você fez com o James em Nova York. Eu só vendi algumas moedas, mas não é nada demais. Eu achei o acordo proposto para comprar a terra do Trust intrigante. Você me considera um filantropo? Ah, de jeito nenhum. Eu vejo você como um bastardo astuto, que aproveitou uma situação única para brincar com o amante da sua esposa. Claro, isso fez um sorriso surgir em meu rosto. Fiquei impressionado com quão inteligente ela era, e como ela escondia isso tão bem. Foi errado? Perguntei. Não, Gary, foi brilhante. Eu fiquei impressionada e queria saber mais sobre você. Você não poderia saber o que eu estava fazendo em Nova York. Eu sabia o que você fez, mas só descobri a razão dias depois. Você estava me observando? Claro, não sou tola. Eu tive que admitir que o aumento na autoestima foi revigorante. Infelizmente, Letícia estava pegando um voo cedo de volta para Nova York. Eu odiava vê-la partir. Ela me deixou com o coração feliz e com a chave do seu apartamento. O revendedor da Lamborghini não poderia vir pegar o carro até o dia seguinte. Estava tudo bem, porque eu não ia dirigir o carro. Os carregadores chegaram com um caminhão pequeno e pegaram minhas coisas para levar a Nova York. Terry Davis ligou e me disse que a Keystone Development estava com sérios problemas financeiros. Parecia que Clayton havia perdido misteriosamente quase todos os seus apoiadores, quase da noite para o dia. Havia rumores de que algumas pessoas estavam pegando empréstimos, que Clayton não havia recebido. Naquela noite, fui visitado pela minha quase ex-esposa. Por que estou sendo agraciado com essa visita inesperada? Preciso conversar com você sobre algumas coisas. Estou indo embora em alguns dias, mas vou te ajudar no que for possível. Eu ia pegar meu velho Volvo, mas percebi que ele tinha sumido. Que carro é aquele laranja na garagem? As coisas estavam começando a ficar interessantes. Desculpe, Marcy, quando você disse que não queria mais o seu Volvo antigo, eu vendi de volta para o revendedor. Ele ainda pode tê-lo. Se quiser conferir, eu nunca tinha ouvido Marcy usar essa expressão antes. O carro laranja foi um presente, mas eu vou devolver amanhã mesmo. Não consigo me imaginar dirigindo algo assim. A etiqueta na janela dizia $225 mil. Quem te daria um presente assim? Sua nova namorada? Não, foi um pecuarista da Argentina que ajudei há algumas semanas. Foi só para mostrar sua gratidão. E o que mais posso fazer por você? Houve uma pausa na conversa. Eu percebi que Marcy queria dizer algo, mas não sabia como fazer isso. Você gostaria de algo para beber? Tenho cerveja e refrigerantes diet. Não, não posso ficar muito tempo. Como você chegou aqui? Não vejo o carro. Eu peguei um táxi. Gary, você disse que ia embora em alguns dias. Posso ficar na casa por um tempo? A casa foi vendida. Fechamos o negócio ontem, e os novos donos vão trazer as coisas neste fim de semana. Eles me deixaram ficar até sexta-feira. Mas só isso. O que há de errado com um apartamento perto do rio? Ela não respondeu a essa pergunta. Houve uma breve pausa. Então ela perguntou: o que aconteceu com o dinheiro que você recebeu pela casa? As coisas estavam ficando realmente interessantes agora. Eu estava começando a gostar de como a conversa estava indo. Foi tudo embora. Você claramente disse que não queria nada. O dinheiro que eu tinha usei para montar um novo apartamento para minha mudança. Para onde você está se mudando? Para Nova York. Eu recebi uma promoção e um grande aumento. Devo estar lá na segunda-feira. Eu não ia contar para Marcy, que estava indo morar com Letícia. Também não ia contar sobre a conta bancária nas Ilhas Cayman.
Você nunca me contou o que aconteceu com o apartamento. Ele era alugado. O contrato expirou e o proprietário não quis renovar. Onde você mora agora? Estamos no Holiday Inn até o Clayton achar um lugar novo. Ah, entendi. Agora eu compreendi porque ela queria se mudar para nossa antiga casa. Marcy parecia um pouco confusa. Queria pedir ajuda, mas não sabia como abordar o assunto. Eu percebi que ela estava em apuros. Houve uma pausa na conversa novamente. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Você poderia me dar uma carona até o Holiday Inn? A primeira parte da viagem foi tranquila. Eu entendo que você tem uma namorada. Me fale sobre ela. Ela não é bem uma namorada, mas mais uma parceira de negócios. Que tipo de negócio? Não estamos fazendo nenhum negócio. Você está certo. Eu sou apenas um balconista de supermercado. Não posso te enganar. Posso. Marcy ficou em silêncio. Ela estava olhando pela janela, e eu a ouvi sussurrar para si mesma. Bastardo. Esse foi o momento perfeito, para eu desabafar toda a frustração que estava guardada. Era a oportunidade ideal para mostrar o quanto as fotos nos jornais tinham me machucado. Mas, em vez disso, eu apenas sorri para mim mesmo. Ela estava em um estado péssimo, e eu me redimi. Me senti mal por um momento, mas isso passou rapidamente. Eu a deixei na entrada do motel. Ela saiu sem olhar para trás ou dizer adeus. Eu odiava admitir, mas senti uma sensação de satisfação. A semana estava se moldando bem. Na manhã de quinta-feira, recebi inesperadamente os papéis de divórcio. Eles chegaram mais cedo, mas quem sou eu para reclamar? Na capa do jornal de Huntsville, havia uma foto de Letícia Rothberg chegando no aeroporto. Sua amiga sincera estava segurando sua mão. Uma cópia do jornal foi entregue gratuitamente a cada quarto do Holiday Inn. Marcy poderia ler no café da manhã. Eu tinha certeza de que Clayton explicaria a ela quem era Letícia. Esvaziei a caixa de segurança no banco. Meus 7 centavos serão úteis no futuro, pensei. Letícia poderia perguntar sobre isso enquanto estivesse aqui, mas nunca tocou no assunto. Todas as nossas conversas eram estritamente sociais. Coloquei um preço baixo nas moedas no leilão. Mais da metade delas foram vendidas por esse preço. Passei o resto do dia embalando as moedas vendidas e preparando-as para o envio pelo correio. O restante do leilão teria que ser encerrado até meio-dia de sexta-feira. Se todos os pagamentos do PayPal fossem aprovados, as moedas seriam enviadas no mesmo dia. Qualquer comprador sem escrúpulos teria que esperar até segunda-feira. Na manhã de sábado, bem cedo, eu estava a caminho. A maior parte do dinheiro da minha conta do PayPal foi transferido para minha conta nas Ilhas Cayman. Também deixei uma pequena quantia no PayPal, caso encontrasse algo que eu simplesmente precisasse ter. As pessoas que compraram a casa chegaram bem quando eu estava saindo. Foi um ganha-ganha para ambos. A viagem para o norte levaria cerca de 12 horas, sem atrasos. Letícia estava no apartamento e prometeu preparar um jantar caseiro para minha chegada. Perguntei a mim mesmo quem seria responsável por cozinhar. Era bom saber que ainda era homem o suficiente para conquistar o coração de uma mulher tão bonita. Eu não tinha dúvidas de que poderia atender a todas as expectativas dela. Eu estava cruzando a linha estadual da Virgínia na Interstate 81 quando Cindy ligou. Aparentemente, Clayton Manning havia fugido da cidade, deixando Marcy sem carro, sem lugar para morar, sem dinheiro e com uma conta alta no hotel. Perguntei a Cindy o que ela achava que eu deveria fazer. Ela riu e respondeu: sorria, pai, e siga a sua vida. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela para vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5.000 séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney Plus. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22.000 filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema, cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui para você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, religiosos, 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.